É interessante nós falarmos isso, que para que aconteça esse equilíbrio no treinamento, eu aplico ciclos do treinamento. O que é isso? Eu identifico quando é a competição, o desejo do aluno, ele quer correr a Maratona Internacional do Rio de Janeiro, ou ele quer correr a São Silvestre, eu identifico quais são as corridas chaves dele e monto um ciclo de treinamento, dividindo isso em períodos de competição, em períodos de preparação para a competição, em períodos de pós-competição. Se ele vai fazer, por exemplo, 4 maratonas durante um ano, eu tenho que equilibrar esse calendário dele. Nós sabemos que muitas das vezes essa maratona ela não vai acontecer a cada 3 meses, perfazendo o ano. Às vezes ele tem lá, sei lá, em abril tem uma maratona em abril, tem outra maratona em maio que ele gostaria de fazer. Depois ele vai ter uma em setembro, depois ele vai ter outro em novembro. Então, assim, não há um padrão definido. Diferente, por exemplo, dessa proposta mais tradicional em termos de treinamento, que é a do Matveev na União Soviética na década de 60, onde a preparação toda dos atletas olímpicos, ela tinha visto que o ciclo olímpico que ocorre de 4 em 4 anos. Então, eu identificava o talento, aprimorava as técnicas, em cima disso aplicava os treinamentos, excluía aqueles que não conseguiam se adaptar a isso, focava apenas nos que conseguiam altos resultados e em cima disso eles iam para as Olimpíadas e era aquele festival de medalhas, por exemplo, para a antiga União Soviética. Há muitos estão pensando, mas a União Soviética tinha muito doping. Verdade? Verdade. Estados Unidos também. A gente tem que levar em consideração que a Guerra Fria ela nunca aconteceu. E aí é uma questão histórica. Ela nunca aconteceu. Então, qual era a forma, e aí eu falo isso para meus alunos no ensino médio, qual era a forma que você tinha dos embates entre capitalismo e socialismo? Era através do esporte. Qual é a grande reunião de atletas até hoje? Olimpíadas. Então, quando o quadro de medalhas tinha uma quantidade maior de ouro de um país, de uma União Soviética, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, ou vice-versa, aquilo estava dizendo o que para o mundo? Que o meu regime, que os meus atletas, que a minha população, que os meus trabalhadores eram melhores do que do outro país, do outro regime. Tá? Então, esse ciclo olímpico ele era respeitado, só que se você pega hoje, você entra para trabalhar como preparador físico, por exemplo, ou como nutricionista de um time de futebol, olha a tabela do campeonato. Olha que loucura que é, principalmente com pandemia. Mas não é só a pandemia que exacerbou isso. Antes mesmo a gente já tinha esses problemas do campeonato. Um time que for campeão de tudo, por exemplo, ele vai fazer, você tem quase 80 jogos. Vamos dizer que você pegasse esse ano o Palmeiras e ele fosse campeão da Libertadores, do Mundial, da Copa do Brasil, campeão brasileiro, mais o campeão paulista, ou o Flamengo em 2019. Vai bater 80 jogos. Então, assim, uma quantidade muito grande de jogo, e como você monta uma tabela dessa, de fase preparatória, fase de competição, se você às vezes joga quarta e domingo, às vezes você joga terça, quinta e segunda, né? Igual está acontecendo nesse campeonato por causa da pandemia também. Então, como é que você monta um programa de treinamento adequado para esses atletas? A gente tem visto aí, às vezes o time é bom, ele ganha o primeiro na terça, ganha o segundo jogo na quinta, aí no terceiro jogo ele empata, ele perde, e aí é a sua oscilação no campeonato, o que é natural, porque não somos máquinas, a gente precisa de um tempo de recuperação. E como é que você monta um macrociclo, ou vários macrociclos durante um ano de treinamento? Como você monta os mesociclos? Como que você monta os microciclos durante uma competição dessa? Por exemplo, uma equipe de futebol da primeira divisão ou da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso é uma grande loucura. Né? Então, por isso que essa alternância
Às vezes o time faz um jogo bom ou faz um primeiro tempo bom, o segundo ele tem um decréscimo no segundo tempo, ou no primeiro jogo ele faz um jogo mais ou menos, ganha, no segundo ele faz um primeiro tempo bom, e aí ele faz o resultado, no segundo ele tem um decréscimo, tem que fazer substituições dos atletas, aí tem um decréscimo na qualidade do time como um todo, e no terceiro jogo ele não aguenta. Ainda tem uma outra questão, o Brasil é continental, então você joga em Porto Alegre, você joga em São Paulo, depois você joga em Fortaleza, no Ceará, você joga em Recife, você joga em Goiânia e você fica se deslocando o tempo todo. Muitas das vezes a equipe passa mais tempo no aeroporto do que, propriamente dito, treinando. Então você vê repetidas vezes o time não consegue aplicar técnica e taticamente aquilo que era a ideia inicial da comissão técnica. Ok? Aí uma outra forma de encarar esse ciclo, tá? Fazendo esse protocolo em rampa. Temos outro princípio que é o princípio da continuidade. O que acontece? O nosso corpo ele foi preparado para não gastar energia, para economizar energia. E toda vez quando eu faço exercício físico, eu gasto energia. Então ele foi preparado, e nós só estamos aqui hoje graças a essa questão dos nossos ancestrais, que era o poder de acumular energia através da forma de gordura. Né? E essa questão, então, a partir do momento que eu inicio a atividade física, que eu faço o meu treinamento, eu gasto mais energia. Eu aumento, por exemplo, eu entro na musculação, eu aumento o calibre das fibras musculares, o processo hipertrófico, né? Passo a gastar mais energia. Em repouso, meu consumo energético ele aumenta. No pós-exercício, meu consumo energético ele aumenta. Quando eu paro de fazer atividade física, o que vai acontecer? A lei do desuso, há uma diminuição depois de entre 3 e 4 semanas mais ainda dessa massa muscular, com um decréscimo do meu gasto energético. Tá? Só que, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um período, de acordo com o nível de treinamento, eu tenho um período neural. Então, eu entrei na musculação hoje. Tá? Eu tenho um período de aumento de massa muscular, eu tenho um período hipertrófico, mas a grande ênfase aí ele deve ser no período de adaptação neuromuscular. Tá? Então, quando eu entro, eu faço exercício descoordenado, com o passar do tempo eu faço uma coordenação maior. Com isso, no primeiro momento, eu ficava com o braço tremendo, ficava com o braço tremendo, o recrutamento de unidades motoras era maior, era descoordenado, tipos de fibras lentas, fibras rápidas, tudo era recrutado. Com o passar do tempo, 2, 3 semanas de treinamento, o que vai acontecer? Você começa a perceber um movimento coordenativo desse aluno. Com isso, o recrutamento de unidades motoras ela é proporcional ao estímulo que está tendo. Tá? Depois, nós temos um equilíbrio dessa fase neural e um aumento da fase hipertrófica, que ela vai acontecer até o nosso teto fisiológico. Para passar desse teto fisiológico, tanto hipertrófico quanto de força, eu preciso de quê? Esteroide anabolizante. Eu preciso de hormônio. Tá? E esses hormônios, então, eles burlam esse teto fisiológico. Por isso, a gente tem que ter muita consciência, a gente tem que conversar com os nossos alunos, a gente tem que conversar com os nossos pacientes, o que nós estamos prescrevendo de treinamento, o que nós estamos prescrevendo de dieta alimentar para ele. Explicar quais são os mecanismos fisiológicos ali inerentes. Tá? Eu não posso pegar simplesmente passar uma dieta ou passar um treinamento e não explicar para esse aluno. Tá? Temos alunos diferentes hoje se comparados na década de 90, na década de 80. Hoje tem internet.
Hoje, se o determinado médico prescreve alguma coisa para mim, eu vou na internet e vou ver quais são as funções, para que serve, quais são os riscos para o meu organismo. Né? A internet está aí, tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. Mas a gente consegue filtrar. A gente consegue filtrar aquilo que está sendo prescrito em termos de treinamento, em termos de dieta, em termos de fisioterapia, por exemplo, quando é trabalhado com você. Então, para essa confiança acontecer, a gente tem, enquanto profissional, que explicar para o aluno o que você está aqui, o objetivo dele, o que a gente está propondo para alcançar o objetivo dele. Ou se você propõe uma rota diferente daquela do objetivo dele. Então, tudo isso tem que ser colocado. Tem que ser colocado fisiologicamente, claro, que no entendimento dele. Por isso eu não posso pegar, de acordo com esse gráfico aqui, eu não posso pegar e ficar alterando a série de musculação do aluno a cada mês, mudando o exercício. Por quê? Porque ele não vai acabar tendo um potencial de ganho hipertrófico e um ganho de força adequado àquele tipo de estímulo que está sendo provocado. Tá? E isso eu tenho que sentar e explicar com o meu aluno. Não adianta ele vir também, e aí, mas o fulano da academia, o meu colega, a série é modificada a cada 3 semanas, cada mês. Aí você explica para ele, você quer assim? A gente pode até fazer, mas não é o correto. Mostra o gráfico, explica para ele. Hoje todo mundo tem um celular, muitos conseguem ler em inglês, e aí você pode enviar para ele o trabalho, ou mostrar para ele qual é a proposta de trabalho. E a gente vai ver à frente como minimizar essa questão, por exemplo, para quem é professor de educação física, para quem está na linha de frente com o treinamento de força, por exemplo, e o aluno é resistente na manutenção aí de 2 meses, 2 meses e meio para 3 meses, da mesma série de musculação, ok? Dos mesmos exercícios. Eu posso ter o mesmo exercício, mas eu posso dar estímulos diferentes. O outro princípio é o princípio da especificidade. Esse estímulo é a necessidade do treinamento de acordo com as características da prova. Não adianta nada eu trabalhar com um ciclista e colocar ele para fazer teste de VO2 numa esteira. É a demanda dele? Não. É o que ele trabalha no esporte dele? Não. Não adianta eu ter um remador e colocar ele para fazer um teste de VO2 na esteira, na bicicleta. É o estímulo dele? Não. Então não vai adiantar. Esse é o grande problema e a gente vai ver à frente essa questão da prescrição, como fazer uma adequação. Não adianta nada eu pegar, por exemplo, o futebol como exemplo aqui e colocar o pessoal para dar 10 tiros de 40 metros, de 50 metros, por exemplo, em linha reta. O estímulo do futebol é em linha reta. Você corre em diagonal para frente, para a direita, para a esquerda, para trás, para o outro lado. Você corre para trás, você corre para frente. Você com a bola zigue-zagueia. Então, esse estímulo ele tem que ser proporcional ao do esporte escolhido. Para quê? Para que consiga aproximar as medidas pré e pós para ver se teve ganho, qual foi o ganho, o que a gente tem que buscar para poder melhorar. O outro princípio é o princípio da reversibilidade. Se não for seguido os princípios de continuidade e sobrecarga, as adaptações e benefícios do treinamento serão perdidos. Aqui, claro, é um caso de um ciclista com lesão de menisco. Pós-cirurgia, você repare o volume muscular de um lado muito superior ao volume do outro, que ficou parado. Tá? Por exemplo, a minha irmã sofreu agora, há pouco tempo, uma fratura de tíbia e fíbula. Tá? Fratura até exposta. Então ela fez a cirurgia para colocar pino, depois logo em seguida, na mesma semana, uma cirurgia para colocar placa, e ela está com os pés para cima para ser trabalhada. Ela entrou em contato comigo perguntando se tinha alguma coisa. Eu expliquei para ela que fisiologicamente ela tem, até o médico já falou, que ela tem que mexer a articulação do tornozelo, né? Tem que estimular essa articulação, porque se eu não estimulo a articulação, se eu não movimento a articulação, o líquido sinovial ali vai
enrijecer, eu vou perder a mobilidade. Tá? A grosso modo comparando, é igual a nossa fechadura da porta, por exemplo. Se essa casa fica fechada durante muito tempo, não há uma lubrificação, região de praia, o que vai acontecer? Há um enrijecimento dessa dobradiça, com isso, um complicador do movimento, tá? A grosso modo falando. Então, a mesma coisa, vulgarmente, acontece com a gente. E aí, o que eu falei com ela? Faz o seguinte, faz elástico, faz peso na outra perna. Na perna que você sofreu lesão, perna direita, da fratura, só o movimento articular de acordo com o médico e ele vai passar para o fisioterapeuta. Mas a outra perna você não deve deixar parado. Nem os braços. Tá? Então, mas a lesão na fratura foi no tornozelo, na perna direita. O que tem a ver a perna esquerda com isso? Vamos lá. O que tem a ver o braço direito e o braço esquerdo com isso? Parte da força produzida por um membro, ele é transferível para o membro oposto e cruzado também do nosso corpo. Então, se eu trabalho os braços, parte dessa força é transferível para os membros inferiores. Se eu trabalho pernas, membros inferiores, parte dessa força é transferível para os membros superiores. Tá? Mas por que isso? É uma das formas de equilíbrio do nosso corpo, por isso eu sou destro e meu braço direito não é tão desproporcional quanto o braço esquerdo, ou a questão das pernas. Então eu consigo fazer uma transferência de força, eu consigo fazer uma transferência de hipertrofia entre membros, tá? Superiores e inferiores, e direito e esquerdo. Tá? Então isso é um processo neuromuscular, de equilíbrio do nosso corpo, de coordenação do nosso corpo. Outra coisa que eu falei com ela, leva esse braço, leva essa outra perna à exaustão. Por quê? Porque eu vou fazer microlesões musculares. Essas microlesões, o corpo vai produzir cortisol e vai auxiliar no processo de recuperação do membro lesionado, tá? Da fratura do membro, no processo de recuperação. Mas isso é muito significativo? Não. Mas qualquer ganho que você tem, você acelera o seu processo de recuperação, você ganha em qualidade nesse processo de recuperação e com isso o voltar a andar talvez não seja tanto um problema. Perfeito? A diferença muscular vai acontecer? Vai acontecer. Essa transferência não é tão grande assim, mas ela mantém mais ou menos o equilíbrio. A mesma coisa acontece hoje nos clubes de futebol. Então, se o atleta está lesionado em determinada perna, eu vou na outra, eu vou nos braços e trabalho intensidade ali, para que essa coordenação neuromuscular não se perca por completo, para que essa transferência de força e hipertrofia aconteça. Tá? Essa reversibilidade ela vai acontecer, como eu tinha explicado antes, por um princípio nosso que nós estamos até hoje aqui, graças a essa capacidade nossa de armazenar energia na forma de gordura.